Boa noite a todos, boa noite aos que estão aqui na casa, aos que nos acompanham pela plataforma do Facebook, sejam todos muito bem-vindos, sintam-se acolhidos e abraçados pela nossa Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade. Então, enquanto aguardamos o início da exposição de hoje, alguns avisos, né? Então, amanhã, pelas 9 da manhã, como de praxe diariamente, o momento diário de oração às 9 horas, com o senhor Paulo Salelo. Também amanhã nós temos às 19 horas, momento de preces e irradiação, que pode ser feito tanto pela plataforma do Facebook, como também aqui presencial na casa. Então vamos aguardando, ainda temos um minutinho para iniciar. E quem quiser então já pegar a sua água para magnetizar, né, durante a oração, esse é o momento. Bom, 20 horas, convido a todos para me acompanhar então na prece inicial. Querido amado Mestre Jesus, agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos nesta noite para podermos, através dessa exposição, aprendermos um pouco mais sobre o Evangelho de Jesus, a fim de nos melhorarmos e nos aperfeiçoarmos. Pedimos as bênçãos para todos nós e para o nosso trabalhador que irá realizar a exposição e o trabalho desta noite. Sendo assim, pedimos licença e iniciamos o trabalho dessa noite de terça-feira. Que assim seja. Quem então vai nos passar então a palestra é o senhor Eduardo, com o tema Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados, no Evangelho de Mateus. Muito obrigado. Bem-vindo. Senhora, Karina. Senhor. Então, capaz. Boa noite, queridos amigos, presentes aqui na nossa Casa Espírita e presentes no lar, aí nos prestigiando. Como bem disse aqui a nossa amiga, hoje nos cabe refletirmos um pouquinho sobre essa questão, sobre essa palavra aí, justiça, fome e sede de justiça. Lá no capítulo 5, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados aflitos, tem aquela passagem ali do Evangelho, né, do Evangelho de Mateus, pedi licença para vocês para ler, para fazer justiça à letra, né? Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, ou aqueles que têm fome e sede de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículos 6 a 10. Naturalmente, quando pensamos assim, em justiça, em equilíbrio, em honestidade, em acontecimentos injustos no mundo, não precisamos fazer muita força, infelizmente, para lembrarmos de várias situações. O quanto ainda nos vemos, às vezes, com problemas sociais, quanto nos indignamos olhando o noticiário, pessoas que passam fome, pessoas que não têm saneamento básico nos seus lares, pessoas que não têm o que comer, pessoas que sofrem violência. Então ainda vimos muito isso no mundo, infelizmente. Aí nos cabe lembrar o seguinte: ainda estamos encarnados no mundo de provas e expiações, graças a Deus, em franca regeneração, digamos assim, em franca transição para o mundo de regeneração. Mas estarmos encarnados no mundo de provas e expiações significa nós lembrarmos que sim, estamos constantemente sendo provados, sendo testados naquilo que pretendemos que seja o nosso progresso intelectual e principalmente moral, e também que ainda necessitamos, como sociedade, como humanidade encarnada, expiarmos algumas faltas do passado. E aí que a coisa começa a ficar um pouquinho mais sensível para nós. Tá, para nós espíritas não, né? Como eu sempre digo, nós que temos na casa espírita, fazemos prece todo dia, estudamos evangelho, não, nós já estamos mais evoluídos do que isso. Brincadeirinha, né, gente? Só que não. Nós somos aquelas pessoas que talvez sejamos
alguns dos mais endividados. Uma querida amiga minha já dizia o seguinte: entre os espíritas talvez estejam as laranjas mais podres. Óbvio, óbvio, todos nós com certeza hoje somos muito mais esforçados, muito mais conscientes do que fomos no passado. Como conversávamos agora na abertura dos trabalhos, como diz ali o querido amigo Luiz, e como lembrou a Karina, estamos no nosso melhor momento, estamos na nossa melhor encarnação. Nossa, mas ainda temos que lidar com o nosso egoísmo, com a nossa vaidade, com a nossa pretensão, com a nossa arrogância, com a nossa... Tá, não vou fazer toda a lista aqui, porque senão daqui a pouco a gente dá uma deprimida. Mas isso não significa que sejamos más pessoas. Justamente nós que já buscamos esta reflexão, este autoaprimoramento, já percebemos em nós essas limitações porque queremos ser melhores, porque honestamente estudamos nossas consciências, nossas imperfeições para superá-las, para resolvê-las, para cada vez mais nos aproximarmos daquilo que Deus espera de cada um de seus filhos. Porém, isso é hoje. No passado, certamente cometemos alguns equívocos. E as cobranças vêm. E as cobranças vêm. É muito mais fácil nós sempre desejarmos sermos absolutamente bem tratados, acolhidos, amparados. E maravilhoso quando podemos ser bem tratados. Mas, eventualmente, algum desafio, posso dizer mesmo, desaforo nos bate a face, nos bate a porta. Alguma situação que, puxa vida, eu não precisava passar por isso. Nossa, eu sou uma pessoa tão bacana. Por que isso está me acontecendo? Bah, esse sofrimento, essa doença, esse desatino, bah, essa situação no emprego, essa situação na família. Por que comigo, Deus? Por que? Hoje somos bons. Ou, no mínimo, honestamente esforçados em sermos bons. Porém, como ainda lidamos com essas imperfeições, vamos tentar fazer um esforço e pensar no seguinte. Pega aí, sei lá, uns 200 anos atrás, em que não tínhamos consciência de todas essas coisas que temos hoje, das nossas imperfeições, todos esses aspectos da nossa personalidade. Volta e meia, provavelmente, nós percebemos, bah, mas eu dei aquela resposta atravessada para o fulano porque eu não estava bem, não foi legal. Isso não é uma coisa que um espírita deveria fazer. Muitas vezes nos recriminamos, não é mesmo? Ou então pensamos, bah, aquele dia eu peguei, cortei no trânsito ali, eu estava errado, podia ter provocado um acidente. Não é uma coisa que eu, como espírita, deveria fazer. Pai, aquela vez eu falei uma coisa lá para o meu familiar, para minha esposa, para o meu filho, que, meu Deus do céu, como é que eu pude fazer isso justamente com quem está embaixo do mesmo teto, justamente com quem está no mesmo lar, justamente com quem é sangue. Ou então aquela vez eu não tratei tão bem o porteiro, eu não tratei tão bem o cliente, não sei o que lá. Assim, e vamos lembrando de todas as situações. Hoje nós temos essa consciência e nos arrependemos. Que bom. No passado a gente achava que estava certo. E fazia pior. Ia lá e continuava brigando. Ia lá e às vezes agredia. E às vezes agredia de forma direta. E às vezes de fato. Isso, e aí vai. E por aí vai. Só que graças a Deus, a gente não lembra. Ainda bem. O esquecimento do passado, além de atender uma questão de limitação fisiológica, isso é sempre interessante lembrar. Todo mundo, hoje é terça-feira, né? Todo mundo lembra o que comeu terça-feira passada no almoço? Eu não lembro. Imagina se nós fôssemos lembrar aí de... Não lembro o que eu comi ontem no almoço. Imagina se nós fôssemos lembrar o que a gente comeu em uma encarnação anterior no almoço. Não tem condições. Quais os fatos de outra encarnação? O cérebro físico não comportaria, para começar. E mesmo que comportasse, até porque nós sabemos, estudando aí o Espiritismo, e até digo mais, além do Espiritismo, em outras doutrinas espiritualistas se reconhece casos, exceções em que algumas pessoas podem se recordar do passado, né? Mas, como sabemos, é uma exceção das exceções. Só em casos muito raros Deus assim permite. Se nós lembrássemos todos os equívocos do passado, Jesus, a indústria de antidepressivos ia ser muito mais trilhardária do que já é. Talvez nós não tivéssemos condições psicológicas e morais para lidar com a culpa, com a vergonha, com quantos erros teríamos cometido, quantas pessoas teríamos prejudicado. Mas Deus, que é infinita bondade, infinita justiça,
nos permite, então, que nós consigamos progredir, nós consigamos seguir adiante, que nós não fiquemos estacionados por conta de equívocos que às vezes não temos a maturidade para lidar com as consequências, para lidar com a responsabilidade, para estarmos diante daqueles que prejudicamos de peito aberto, dispostos a pedir perdão e a refazer aquilo que for possível. E dessa forma, permite que nós esqueçamos. E melhor ainda, permite que aquelas pessoas esqueçam também. Ah, então tá tudo bem, tá tudo resolvido, ninguém lembra mesmo. Só que não. Nós ainda temos aquelas marcas no corpo espiritual. Nós ainda temos aqueles laços mal resolvidos. Na verdade, laços não, talvez aqueles grilhões. Talvez seja a palavra mais adequada. Temos aqueles vínculos ainda desequilibrados com as pessoas e as situações vão surgindo ao natural. E nessas situações de desafio, nós vamos crescendo, nós vamos progredindo. Às vezes com uma dor mais amarguinha, porque talvez não estejamos lúcidos, conscientes o suficiente, talvez não estejamos empenhados o suficiente na nossa reforma íntima, né? Uma palavra que é muito comum no meio espírita, mas que, infelizmente, às vezes a gente não se empenha tanto. Até gosto de brincar que nós realizamos várias atividades, graças a Deus, quando é possível, nas nossas sociedades espíritas, né? Não só na nossa, como em muitas outras aí que nós temos conhecimento, às vezes participamos em eventos de integração, em troca de experiência e tal. E uma coisa que nunca falta em nenhum encontro espírita que se preze é Kardec? Não! Caridade? Não! Comida. Nunca falta um bom do lanche. Naturalmente. Estou brincando. Claro que nós lembramos de estudar Kardec constantemente. Claro que a maioria massiva, imensa desses eventos, o foco é justamente a caridade, ir ao encontro do semelhante, ir ao encontro do próximo. Seja porque movemos meios materiais para atender pessoas menos favorecidas materialmente, seja aquela assistência moral, que também é caridade, que visa tocar o coração do ser humano para que haja uma promoção real do indivíduo, do Filho de Deus. Entretanto, embora tenha todo esse foco em caridade, em Kardec, às vezes a gente fala um pouquinho menos em reforma íntima, até porque é íntimo, né? Nós realmente precisamos ter aquela consciência, ter aquele esforço, aquela honestidade de olharmos para dentro e vermos as imperfeições do que a comida, mas não é uma crítica, até porque eu sou o primeiro a ir para a fila do lanche, na hora do lanche, do Didi, né? Coisa bem boa, não tem problema nenhum, a gente só não pode esquecer daquilo que realmente é importante. E nesse foco, nesse ínterim de reforma íntima, nós vamos percebendo o quanto precisamos crescer. Ao natural, quando nos empenhamos, temos um pouco mais de tranquilidade em lidar com algumas situações. Mas quando não temos todo esse foco em sermos pessoas melhores, vem o tapa na cara, vem o tabefe, vem as rasteiras, vem aquelas situações. Meu Deus do céu, o que está acontecendo? Por que comigo? Não pergunta, olha, não vai querer saber. A maioria das vezes a gente não tem que saber. Deus é sábio, a lei de Deus é perfeita. Que bom que a gente não lembra, ficamos até mais livres para agirmos da melhor forma possível. E quando alguém me faz uma injustiça, a melhor forma possível é, claro, ir lá e revidar. Não é revidar. Se nós não temos a plena condição, parece uma injustiça gratuita. Para esta pessoa, nessa encarnação, eu não fiz nada. Sempre tratei com decoro, com educação, com respeito. Nunca fiz algo que a prejudicasse nesta encarnação. E talvez nem em outra encarnação. Talvez aquela pessoa seja um simples agente da lei divina que precisa... Aliás, a lei divina não, que nós precisamos nos reajustarmos com essa lei. Talvez aquela pessoa venha justamente na sua configuração atual, na sua personalidade, na sua posição, seja a pessoa que vai nos propor um desafio. Então, quando somos mais conscientes e empenhados, disparou meu alerta aqui, disparou meu alarme, tem alguma coisa aqui acontecendo. Posso fazer alguma coisa agora para resolver? Existe algum motivo pelo qual eu deva me desculpar com tal pessoa? Pelo qual eu deva pedir perdão? Daqui a pouco, no meu comportamento, no dia de posso ter feito alguma coisa que nem percebi. Isso na melhor das hipóteses, quando realmente nós estamos isentos nessa encarnação.
Se fazemos isso, já é, olha, metade do caminho andado para estarmos pavimentando um caminho mais harmonioso ali com aquele semelhante com aquela pessoa. Maravilha, maravilha. Daqui a pouco, isso já atenua a situação. Porém, existem coisas que estão além do nosso esforço atual. Podemos ter a melhor das boas vontades, daqui a pouco já estamos envolvendo a pessoa. Sou uma pessoa tão empenhada na minha reforma íntima que estou ali irradiando. Bah, aquela pessoa me desafia, aquela pessoa me injustiça, aquela pessoa faz coisas que me ferem e eu tô lá. Ah, Jesus, eu não sei ainda o que eu fiz, que Deus me perdoe, que eu possa ser, nossa, por tudo que eu tenha feito no passado para essa pessoa, ou por qualquer pessoa, tô lá irradiando melhor, tô lá rezando, tô lá tentando entender, observando as minhas reações, vendo se não tô devolvendo aquela vibração que não parece tão positiva, se não estou irradiando uma vibração negativa para a pessoa. Ótimo, estou me esforçando. Ainda assim, talvez existam coisas ali que só o tempo poderá curar. Graças a Deus não nos cabe saber, até porque senão teríamos a pretensão de sermos os juízes dos outros, né? Que claro, para nós não teríamos tanto rigor. Karina, minha amiga, tu passa por aquela situação lá de desgosto lá no serviço, porque, olha, hoje tu é maravilhosa, mas em outra encarnação tu fez isso e aquilo. Ia ser bacana? Claro que não ia ser bacana. Ah, Eduardo, pelo amor de Deus, te põe em teu lugar, né? Quem és tu para falar essas coisas para mim? Que bom, a gente tem que fazer isso para nós. A gente tem que fazer isso para nós. E mesmo assim, porque não teríamos condições emocionais de lidar com tudo, não temos plena condição de saber. Porém, está lá no Livro dos Espíritos, que se interrogarmos a nossa consciência, se nos analisarmos com honestidade, podemos ter mais ou menos assim, aproximado com o tipo de vida que a gente levava na última encarnação, pelos nossos comportamentos e imperfeições, pelas nossas características. Não significa saber se em outra encarnação eu fui um grande herdeiro, se em outra encarnação eu tive problemas com bebida. Não. Quer dizer, talvez isso a gente até possa ter uma ideia, né? Mas o tipo de personalidade, o tipo de imperfeições, e também de algumas qualidades que nós já temos, aquelas questões que são inatas, que reencarnam conosco, isso a gente tem condição de ter uma ideia. E por aí já tá bom, porque aí nós já conseguimos ver o quanto temos de imperfeições que talvez atraiam essas tais injustiças. Tá, mas o que isso tem a ver com essa fome e essa sede de justiça? Hoje eu quero reparação, eu quero equilíbrio. Tanta coisa que acontece de ruim no mundo, tanta coisa que acontece de ruim comigo, por que eu estou passando? Talvez, de novo, né, não temos condições de dizer o que o próximo precisa. Cada um olhando sua consciência e orando bastante, pedindo sempre a inspiração dos benfeitores amigos, tem condições de se conhecer cada dia um pouquinho mais e perceber aqueles traços da personalidade que podem ser melhorados. E dessa forma, cada vez mais nos alinhamos à lei de Deus. Dessa forma, cada vez mais, ou melhor, cada vez menos praticamos injustiças e cada vez mais seremos merecedores dessa tal justiça. Na verdade, hoje, muita coisa que nos chega nada mais é, aliás, tudo que nos chega nada mais é do que a própria justiça divina. E como conversávamos aqui na abertura do trabalho, percebamos que a lei de Deus, conforme Kardec explicou, não, conforme ele questionou, conforme ele estabeleceu no Livro dos Espíritos, estabeleceu, deixando bem claro, Kardec não criou nada, Kardec codificou a doutrina, Kardec nos colocou questionamentos e uma divisão na lei divina, na lei natural, para que ficasse mais claro o entendimento nosso. Nós que somos ignorantes, nós que necessitamos. A lei de Deus sempre foi a mesma, perfeita e imutável. Mas coloca ali como uma lei suprema, a lei de justiça, amor e caridade. Perceba que tem dois pontos fortíssimos no quesito sentimento, amor, caridade, envolvimento, acolhida, mas ainda é justiça. Percebamos que, embora seja uma característica, aliás, uma consequência direta, não é nem lei de educação, amor e caridade. Não. É justiça, amor e caridade. Ou amor, justiça e caridade, como quiser. Não é nem educação. E educação também é uma consequência natural da justiça. Não é a lei de punição, amor e caridade. Não é a lei de vingança, amor e caridade. Não é reparação, amor e caridade. É justiça. Justiça, aquilo que é justo. Justo é aquilo que é exato. Aquilo que vem na medida
do necessário para o nosso crescimento. E aí a consequência é a educação moral, mas aquela educação imortal, aquela dos valores que desenvolvemos no íntimo e segue conosco para a posteridade. Mesmo que desencarnemos, aquele progresso moral que realizamos por conta da adequação à justiça permanece conosco. Então, se no passado cometemos alguns equívocos, as consequências virão. Daqui a pouco as consequências são justamente um desafio às nossas imperfeições morais. Às vezes é só isso, às vezes não é nem uma doença tão drástica. E muitas vezes é. Às vezes não é a aprovação de termos, sim, uma grande riqueza sem termos orientação, e aí nos comprometemos mais. Às vezes não é nem uma expiação de termos que passar a vida toda trabalhando, se desgastando e nunca conseguindo o suficiente para nos sustentarmos materialmente. Às vezes não é isso. Às vezes a expiação é um constrangimento constante por uma situação de subalternidade. Isso pode ser mesmo dentro do lar, não precisa necessariamente ser no trabalho. Às vezes é uma grande limitação educacional, temos aspirações, desejos de conquistas, de desenvolvimentos e não conseguimos. E ali talvez tenhamos que desenvolver uma resignação, uma humildade, uma aceitação e principalmente fé. Fé em Deus, porque como esbravejamos contra Deus quando nos sentimos injustiçados? Pô, Deus, por que é justo eu? Tá, claro, mas gente, nós que somos espíritos não fazemos mais isso, nós não fazemos mais isso porque nos empenhamos honestamente, né, na nossa forma íntima. Brincadeira. Espírito também dá as suas fraquejadas às vezes, né, gente? A gente fica, nossa, mas... Então nos fortaleçamos na fé. Façamos as nossas orações diárias, leiamos, estudemos o Evangelho e pratiquemos a caridade. Quantas e quantas coisas que nós não compreendemos ainda, quantas respostas vão surgindo ao natural quando nos entregamos no trabalho. Sério, vamos achar uma coisa positiva, alguma coisa que nós possamos fazer que tenha por consequência também a nossa melhora moral. Quando menos esperamos, no meio das situações, vamos tendo os insights, as coisas vão surgindo. Daqui a pouco uma pessoa que nós tenhamos a oportunidade de assistir nos revela, sem querer, aquilo que tanto precisávamos compreender, aquela ficha, aquela percepção, aquela epifania. Aquela, nossa, meu Deus do céu, mas aconteceu isso com tal pessoa. E pá, como é que eu nunca percebi isso antes? Comigo é tão parecido, mas eu enxerguei de outra forma. Olha a resignação dessa pessoa aí que não tem muito mais dificuldade do que eu, passou por coisas muito piores do que eu, e a pessoa aí firme, forte, convicta, buscando só um pouquinho de amparo para continuar sua jornada, e eu aqui reclamando da vida. Quantas vezes, quando tiramos o foco do nosso umbigo, quando paramos de pensar na nossa dor, na tal da injustiça que nós estamos sofrendo, e olhamos para o próximo, a coisa tem outra perspectiva. Conseguimos enxergar de uma forma mais ampla, de uma elevação. E é justamente isso que Kardec propunha, os espíritos também na codificação. Se a gente sai do terra a terra, se a gente sai do imediatismo, se a gente sai do materialismo, do egoísmo, nós conseguimos uma percepção diferenciada. O que são os nossos sofrimentos imediatos? E não estou dizendo que não são dolorosos, são. Né? Ninguém aqui está fazendo alusão ao masoquismo, a buscar o sofrimento, mas o que são os nossos sofrimentos que foram causados pelas nossas imperfeições diante da paz na imortalidade? Não, mas isso está muito distante. Não, mas não pensem depois de desencarnar. E agora? Será que uma postura rebelde hoje, diante de algo que eu sofro e que eu não posso mudar, vai aumentar ou vai diminuir o meu sofrimento? Se diante de uma situação desagradável, de uma dita injustiça, que me deixa sequioso dessa justiça, desse equilíbrio, dessa reparação, será que a minha postura um pouco mais tranquila, um pouco mais resignada diante daquilo que não há nada que possa fazer, não me traria um pouco mais de tranquilidade, um pouquinho mais de harmonia? Será que a vida não está me convidando para repetir, nossa, tu não pode ser um pouquinho melhor? Tu precisa sempre reagir dessa forma? Será que não podemos ser um pouquinho mais amorosos? Um pouquinho mais compreensivos, um pouquinho mais pacientes? Será que precisamos sempre ter os nervos à flor da pele? Naturalmente. Lembrando que existem outras pessoas sofrendo
coisas que nos parecem injustiças, e geralmente são, na verdade, injustiças há. Uma frase que muito ouvi quando evangelizando. Injustiças há, o que não há são injustiçados. Mas como assim? Não há injustiçados. Todos temos aquilo que precisamos para o nosso crescimento, para a nossa educação, na justa medida. Na justa medida. A bem da verdade, Deus é tão benevolente, mas tão benevolente, que não necessitamos responder centil por centil de cada mal que fizemos, quando já buscamos de forma consciente essa melhora. Quantas vezes, antes da dor surgir, se temos a sorte e também esforço próprio, já estamos num caminho de nos melhorarmos, já estamos num caminho de errarmos um pouco menos. E nisso, aquela dor mais excruciante não vem tão intensa, porque Deus não é sádico. Isso é da nossa imperfeição ainda, isso ainda é do ser humano. Lembra? Mundo de provas e expiações. Quantos de nós ainda, aliás, todos nós em algum grau ainda estamos comprometidos, ainda estamos no negativo, digamos assim. No negativo, digamos assim. Então, nós ainda vamos querer, muitas vezes passamos, tu fez aquilo e aquilo pra mim, eu quero te ver. Olha, eu não vou fazer nada, eu não vou me vingar de ti. Mas por dentro tem aquela vontadezinha. Mas quando eu te ver caindo de cara no chão, bem feito. Que sentimento não fraternal. Que feio. Como disse nosso amigo Luiz. Que feio isso. Às vezes ainda temos esse egoísmo, esse atavismo, esse comportamento mais atrasado moralmente. Deus não. Deus não pensa, tu matou 500 pessoas no ano passado, foi um general terrível, um monte de gente que não precisava, agora tu vai reencarnar 500 vezes, as 500 vezes tu vai ser assassinado. Não. Não é assim. Olha, tu ainda não despertou pro amor, pra fraternidade, tu ainda não te arrependeu de um comportamento mais animalesco. Enquanto tu não despertar, dor pra ti. Já que não tem jeito, porque eu te mandei 1 milhão de convites pro amor, pro perdão, pra compreensão, pra paz, e tu não entendeu. Não tem jeito. Com consequência, Deus não tá lá julgando, batendo martelo. Isso é só consequência da lei dele. É só consequência da lei. Deus não precisa ficar tendo nessa figura autoritária, essa figura terrível. Não. Só colocou uma lei que é perfeita, que é harmônica. Então, a consequência dos atos, quando não nos arrependemos, é a dor. Ponto. Aprendeu, despertou, a dor chamou a atenção, tu parou. Opa! Já, quando a gente menos percebe, já estamos cercados, na verdade nunca deixamos de estar cercados dos benfeitores amigos, sempre nos convidando, dos emissários de Deus, ao bem, ao amor, à compreensão, ao arrependimento, ao refazimento dos nossos passos e atitudes. Então, nessa hora, Deus demonstra a benevolência. Deus está sempre pronto para nos dar o perdão, sempre pronto para nos indicar o caminho. O caminho esteve sempre ali, mas nós optamos em insistirmos um pouco mais no mal e no egoísmo. Então, cometemos injustiças. Nada mais justo que, enquanto não paramos nós de cometer as injustiças, que as aparentes injustiças cheguem a nós. Então, as injustiças, como atos isolados, quando observamos pelo prisma de uma única encarnação, elas ocorrem. Há injustiças, mas nós, em absoluto, não somos injustiçados. Temos uma responsabilidade tremenda na sociedade, a responsabilidade de tanto quanto possível combatermos esses desequilíbrios, com certeza, mas absolutamente. O outro lá tá passando fome, mas em outra encarnação fez um monte de gente passar fome, usou mal as riquezas e tal, deixa passar. Não, meu Deus do céu, não! Caridade é o sentimento, caridade é a palavra. As consequências vêm ao natural, mas também os meios de atenuar o sofrimento nosso e do próximo estão ao nosso alcance. Para isso temos a inteligência, para isso temos o coração, para isso devemos desenvolver e manter forte a empatia, a compaixão, a benevolência que o próprio Pai usa para conosco. Então, não tenhamos medo de forma alguma, nós usemos essa desculpa barata. É uma desculpa barata de estar passando sofrimento porque merece, deixa sofrer. Não. Vamos ao encontro de sua dor sempre que possível. Façamos o que está ao nosso alcance para aliviar a dor.
Façamos o que é possível para aliviar a dor do nosso semelhante. Combatamos as injustiças que existem na sociedade tanto quanto possível, mas tenhamos a resignação. Lembremos que aquilo que ainda precisamos passar, crescer, aprender, surge para nós. Aquilo vem, aquilo vem. Jesus, que é Jesus, tem um alcance, um desenvolvimento moral e espiritual que sequer começamos a entender pelo pouco que estudamos, pelo pouco que conseguimos alcançar intelectualmente hoje. Ele, que não tinha nada que espiar, passou por todo o martírio da reencarnação, do crescimento num corpo material, coisa que ele não precisava usar há milênios, passou por todas as dores, todas as vicissitudes, dores de barriga, o encravado, insônia, tudo que a gente precisou passar, sendo um espírito de alto nível. Vocês imaginam Jesus tendo as necessidades que nós temos? Não imaginam, né? Passou. Então, o martírio lá, a crucificação, foi isso aí foi barbadinho. Essa foi a hora que ele estava voltando para casa. Até que, enfim, prega logo isso aí que eu estou desencarnando. Já fiz o que tinha que fazer. Se Jesus, que não tinha nada que espiar, passou por tudo isso daí, resignadamente, convictamente, para nos ensinar, apenas para cumprir a sua tarefa, apenas para cumprir a sua missão, e principalmente por amor, por caridade a nós, que dirá de nós que ainda devemos tanto? Então lembremos do exemplo do Mestre, e quando diante da injustiça, oração, observação, o que a vida está me ensinando com isso? Tanto quanto possível, atendamos aquele nosso semelhante que parece estar em aflição também. Agradeço imensamente a atenção, o carinho e a paciência dos amigos e devolvo aqui para a nossa amiga Karina para encerrar a nossa atividade. Uma boa noite. Então, agradecemos, Eduardo, a tua exposição, que nós possamos pensar através dessa exposição do Eduardo, que quando a gente é acometido por algo que nós acreditamos ser uma injustiça, nós possamos pensar, ao invés de pensar por que comigo, a gente possa pensar por que não comigo, né? E que nós possamos aprender com as dores, né? E com as situações que ocorrem na nossa vida, né? Que nós possamos ter autoconhecimento de nós, da gente poder aprender, né, com essas situações que nos acontecem aqui nesse plano. Bom, então eu convido os irmãos passistas para se posicionarem, para que então nós possamos, neste momento, realizar o passe. Esse passe é transmitido tanto aqui na casa, para casa, quanto também para as pessoas que estão em suas casas, em seus lares. Vamos então, queridos irmãos, elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus, à espiritualidade amiga aqui presente, agradecendo por esta oportunidade de estarmos aqui esta noite, com saúde, pedindo, neste momento do passe, as bênçãos derramadas sobre nós, que nós possamos sentir neste momento tudo de melhor, todas as energias que são enviadas através do passe. Energias de amor, de paz, de serenidade, de tranquilidade. Que nós possamos nos sentir mais leves, sentirmos bem, tranquilos. Que nós possamos também encaminhar essas mesmas energias através do nosso pensamento para algum parente, algum amigo, aos nossos amores, que também poderão se beneficiar com estas mesmas energias salutares que estamos sentindo neste momento. Que nós possamos agradecer por esta encarnação, por esta vida, que nós possamos fazer aqui nosso crescimento e o nosso melhoramento, aproveitando cada minuto da nossa vida aqui neste plano. Sendo assim, gratos por esta oportunidade de estarmos aqui com saúde,
presentes nesta noite. Rogamos a permissão e encerramos os trabalhos desta terça-feira. Que assim seja. Muito obrigada a todos. Uma boa noite. Você clicava ali para salvar.